Boa noite, Ju. Boa noite, amigo. Mais um minutinho para o pessoal chegar, né? Espero que o pessoal tenha recebido a mensagem, né? Que a gente publicou em cima da hora, mas está valendo, né? Dois já falaram que infelizmente estavam ocupados, como a gente publicou em cima da hora. Mais um minutinho para a gente começar no horário, né? Sim, E aí, temos o encontro marcado de hoje em diante, todas as né? segundas, né? Às 18 horas estaremos aqui para estudar Kardec, o Espiritismo. Pelo jeito vai ter mais gente já, né? Já tem algumas pessoas se interessando em participar e nos ajudar, né? Ajudar todo mundo a estudar. Então vai ter outras duplas virão e participarão conosco. Verdade. Devagarinho, divulgando a nossa doutrina espírita, né? Então vamos lá? Começar no horário. Vamos. Nada como começar no horário, né? Então hoje o papo de hoje, bate-papo com EPT, né? É o surgimento do espiritismo, né, Ju? Então vamos à apresentação. Estará disponível depois no Facebook. Essa é a grande pergunta, né, Ju? Em Bom, a quais gente. circunstâncias nasceu o Isso, Espiritismo? Né? isso, Vale né? Foram. chamar a atenção do pessoal já de que a gente coloca sempre a fonte principal e durante os slides aparece também embaixo qual é a fonte. No caso, a fonte principal desse bate-papo de hoje é a Revista Espírita de outubro de 63, o artigo Reação das Ideias Espiritualistas. Isso. Então,
um slide ou outro que saia desse tema, a gente coloca no slide também. Tá? Vamos lá, Ju. Então, né, essa pergunta, em que circunstâncias nasceu o Espiritismo? É importante para nós espíritas refletirmos, né, sobre isso. Como que veio? Foi favorável? Foi desfavorável? Ele foi aceito? Que tipo de entendimento o Espiritismo trouxe? Então, por isso que a gente escolheu, né, este tema, para a gente debater um pouquinho, fazer o nosso bate-papo, que é essa nossa proposta, né? Trazer um bate-papo, um estudo fundamentado na doutrina espírita, nas obras, né, que Kardec escreveu. E aí a gente escolheu esse artigo, porque ele é o que melhor fundamenta o tema que nós vamos falar hoje, né? E aqui Kardec vem trazendo para nós o contexto social, como que surgiu o espiritismo. Então ele coloca: há um século a sociedade vem sendo trabalhada pelas ideias materialistas, reproduzidas sobre todas as formas, a traduzir-se na maioria das obras literárias e artísticas. A incredulidade estava na moda e era de bom tom exibir a negação de tudo, mesmo de Deus. A vida presente, eis o positivo. Fora disto, tudo é quimera ou incerteza. Vivamos, pois o melhor possível, porque depois não sabemos o que virá. Tal era o raciocínio dos que pretendiam estar acima dos preconceitos, e por isso se diziam espíritos fortes. É isso aí. Vamos ler mais um pouquinho para a gente comentar. Assim, tinham buscado todas as bases das instituições humanas na ordem das coisas materiais, acabando por reconhecer que faltava a essas instituições um sólido ponto de apoio, desde que as que pareciam mais bem assentadas desabavam num dia de tempestade, que as leis repressivas mascaravam os vícios, mas não tornavam melhores os homens. Qual era esse ponto de apoio? Eis a questão. Mas buscavam e alguns acabaram por crer que Deus bem podia estar para alguma coisa no universo. Depois, alguns espíritos fortes começaram a ter medo e, para não mais rir do futuro, senão com lábios, diziam: pretendem que tudo acaba com a morte, mas em última análise, o que sabem disso os que o afirmam. Afinal de contas, é apenas a sua opinião. Isso aqui tem uma questão importante para a gente refletir. Volta um slide, por favor. Quando ele fala, né, na questão, as leis repressivas mascaram os vícios, mas não tornavam melhores os homens, porque o fundamento, né, da moral materialista é a moral do utilitarismo. E que é Qual é a coercitivo, né? proposta? E que é coercitivo, né? Isso. Não é livre, não dá liberdade aos homens, mas obriga que eles sigam ou sejam punidos pela lei que existe, né? Isso, o freio moral para eles é a lei, né? Então, a lei eu não faço, né? Porque a lei diz, e se eu fizer, eu tenho uma punição, mas não é uma moral fundamentada, né, na reflexão, do entendimento. Então, ele não faz, né, pelo freio repressivo que aquela lei vai impor a ele. E aí ele também, aqui, Kardec está trazendo um outro, né, ponto para a gente pensar. O que o materialista vai dizer? O futuro é o nada. Então, se depois da morte vem o nada, vamos gozar o presente, né? Vamos em busca do prazer e vamos fugir daquilo que me causa dor. Vamos, que é o que ele está colocando, vivamos, né? O que importa é o agora. Só que esta forma de condução da moral começou a trazer um vazio no coração dos homens, né? E é isso que Kardec vai perpassar agora nesta parte que nós vamos entrar. Vamos lá.
E se existisse então alguma coisa além do sepulcro? Seria interessante sabê-lo, porque se houver algo, é preciso que todos passemos por isto, já que todos morreremos. Como se fica ali? Bem? Mal? A questão é importante e deve ser considerada. Mas, se sobrevivemos, certamente não será o nosso corpo. Temos assim uma alma? Então a alma não seria uma quimera? Como será essa alma? De onde vem? Para onde vai? Olha as perguntas básicas aí, né? Porque aqui ele já está indo, né, caminhando para o título do nosso artigo, as reações das ideias espiritualistas, né? Então começou a se questionar. A morte é uma certeza para todos nós passamos. E esses que afirmam que depois da morte existe um nada, fundamentado em quê? E se depois da morte houver alguma coisa? Como que se fica? Bem, mal? Aí entra para outra questão que a gente vai ver da igreja. Eu vou para o céu? Vou para o inferno? Né? Então, surgiu esses questionamentos que a gente vai aprofundar no decorrer do nosso bate-papo de hoje. Porque até porque o materialismo, né, assim como a religião na época, não respondiam. Tiveram sua chance ao longo do último século e não responderam essas questões. Então não é uma questão de simplesmente querer saber alguma coisa, é que sempre se quis saber, mas o materialismo, que era mais recente, e a própria religião, que era mais anterior, não conseguiam responder essas questões. Elas permaneciam ainda na cabeça de todos os homens, né? Ou seja, muitos queriam saber isso. Né? Então vamos ver como é que foi a coisa. Eu vou lendo então. Daí uma vaga inquietação apoderou-se dos mais fanfarrões, defronte da morte. Trataram de procurar de discutir. Depois, reconhecendo que, fizessem o que fizessem, jamais estariam completamente bem na terra. Por vezes, até muito mal, lançaram as vistas e as esperanças para o futuro. Todas as coisas extremas têm a sua reação. As ideias materialistas haviam chegado ao apogeu. Então perceberam que não davam o que delas se esperava, que deixavam o vazio no coração, que abriam um abismo insondável, do qual recuavam com terror, como diante de um precipício. Daí uma aspiração pelo desconhecido e, consequentemente, uma inevitável reação para as ideias espiritualistas, como uma única saída possível. Tá aí o momento, né? Quer dizer, depois de experimentar com o materialismo e com a religião por um século, falou, vamos dar uma chance aí para as ideias espiritualistas, vamos buscar o que tem além e quem sabe a gente consegue provar que é no lado espiritualista que as coisas acontecem, né? E não no lado do vazio. Vamos lá. Porque a gente vê todo esse contexto, né, que Kardec traz, quando ele está trazendo esse surgimento das ideias espiritualistas, ele está falando de uma maturidade em que a humanidade chega, uma maturidade que a humanidade alcança, onde as respostas que a igreja dava, né, castigo, punição, um Deus que intervém na matéria, para, né, a inteligência emancipada, essas respostas não servem. E o próprio rompimento, né, da ciência, provando, né, que não existe alto nem baixo no espaço, no universo, que, né, que lugar é esse que a igreja denomina como inferno? É as Justamente. profundezas. Então a inteligência se emancipou, começou-se a questionar. Com esse rompimento, né, o homem entrou para essa fase que Kardec está colocando, né? E aí veio os ideólogos, que vai buscar uma tentativa de compreender o ser humano, que eles denominaram como ideologia.
estudar o ser humano a partir das ideias. Mas essa moral também proposta, né, pelo materialismo, não era suficiente, deixa esse vazio. E aí tem-se esse olhar para o futuro, essa busca de entender o futuro e se existe alguma coisa. E foi esses questionamentos, né, que fizeram com que se fosse buscar respostas. E aí é que ele vem trazer, né, a questão do espiritualismo racional, das ideias espiritualistas, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Não. Então deixa eu ler esse pedacinho aqui. É tal reação que se manifesta desde alguns anos, mas o homem chegou a um dos pontos culminantes da inteligência, que você acabou de falar. Ora, nessa idade em que a faculdade de compreender está adulta, não mais pode ser conduzido como na infância ou na adolescência. O positivismo da vida lhe ensinou a procurar, dizemos mais. Tornou-lhe necessário o porquê e o como de cada coisa. Porque na idade aqui, né, vamos refletir, quando ele fala, você está chegando na fase adulta, eu gosto, ele faz essa comparação também na Gênese, eu gosto bastante dessa colocação do Kardec. E a gente comenta, né, nos nossos estudos. Então, quando você olha para a criança e fala assim, ah, se você fizer tal coisa, o lobo mau vai te pegar. A criança não faz por medo. Olha, Justamente. tal, ali tem a bruxa. Então, a criança não faz porque ela tem medo. Só que a partir do momento que ela se torna adulta, ela sabe que a bruxa não existe, que o lobo mau não vai pegar ela. Então, ela, né, tem uma maturidade para compreender de uma forma diferente. Mas dentro do processo de desenvolvimento psicológico da alma, né, é um aprendizado nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, que a gente vai trabalhar isso num outro tema, né? Com certeza. Num outro bate-papo. Mas é importante a gente refletir Uma sobre coisa o que que Kardec está colocando aqui. Uma coisa que acho que vale a pena ressaltar é que quando a gente fala do materialismo, a gente está falando da ciência. Mas essa é uma ciência que não considera, né, que se colocou em oposição às ideias religiosas. Então ela não considera Deus naquele momento. Né? E quando a gente fala das ideias espiritualistas, é justamente desse nascimento de uma nova ciência que inclui o homem com uma alma junto a Deus. Essa é a grande mudança das ideias espiritualistas, ou seja, é uma nova ciência, não materialista, mas ainda é uma ciência, mas é uma ciência que coloca a alma no homem e repensa tudo isso. Daí essa psicologia que a Ju citou, a gente vai estudar, né, bastante, ela que é estudada em várias novas matérias, outros cientistas da época começaram a considerar, apesar de ter se mantido esse materialismo depois de um certo tempo. A gente também vai falar sobre isso em outra live. Mas vamos seguir um pouco mais, né, Ju? Tem mais coisa aqui, né? Até na abstração queremos a certeza, se não material, pelo menos moral. Não basta dizer se uma coisa é boa ou má, quer-se saber por que o é, e se tem ou não razão para prescrevê-la ou proibi-la. Eis porque a fé cega não mais tem curso em nosso século raciocinador. Não se pede apenas que se tenha fé. Desejam-na, hoje sentem sua sede, porque é uma necessidade. Querem, porém, uma fé raciocinada. Né? Então é uma fé diferente da que Aqui muitos estão acostumados. Né? que ele vai trabalhar, né, a questão mais para frente, né, a fé cega, a obediência passiva, a submissão. A gente vai perpassar por um bate-papo, né, mais aprofundado sobre essa questão. E aqui, quando ele está trazendo, não basta dizer se uma coisa é boa ou má, né, e aqui, no slide anterior, quando ele fala, né, do positivismo, né, o que ele está querendo dizer com isso? Não é o positivismo lá de Augusto
É o positivismo como uma ciência positiva, né? Unir a lei, o entendimento da lei, né? Perfeito. Então, não se basta falar, ah, isso é bom, isso é ruim. Se quer saber por que é bom ou por que é ruim, por que isso é proibido, por que pode, por que não pode. E é essa fé, né, raciocinada por meio da compreensão que o Espiritismo traz. Não pode ser imposta, não pode ser dogmática. Justamente. Não. E vai nascendo o Espiritismo. As ideias espiritualistas respondem bem às aspirações gerais, sendo preferidas ao ceticismo e à ideia do nada, aquela ideia do materialismo, né, João? Porque se sabe instintivamente que estão certas, mas não satisfazem senão imperfeitamente. Porque ainda deixam a alma na incerteza e são impotentes para dar, por si sós, a solução de uma multidão de problemas. Então é aquilo que a gente falou. Essas ideias espiritualistas são melhores para se responder versus as outras que estavam ultrapassadas, estavam limitadas, né, vamos dizer assim, para responder o homem adulto que já existia, já vivia naquela época, né? É porque quando ele traz, né? Então, o espiritualismo racional, ele também é fundamentado em sistemas, né? Dos homens. E o que que o espiritualismo, né? A gente vai também fazer um bate-papo aprofundado sobre, né, o espiritualismo racional. Hoje o nosso foco maior é realmente trazer só esse contexto histórico para que no desenvolvimento, né, dos nossos estudos a gente possa compreender tudo isso. Então, quando ele está falando, né, as ideias espiritualistas respondem que são muito melhores do que aquela ideia do nada, a negação de Deus. E o espiritualismo, ele vai estudar o quê? Os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando um corpo, uma alma se manifestando através do corpo. Mas eles tinham muitos questionamentos que eles não tinham respostas. Então, quando a gente, né, estuda lá o Paul Janet, ele vai trazer reflexões. Se a alma é imaterial, por que que ela tem a necessidade absoluta do corpo para se manifestar, para se desenvolver? Então, é um questionamento que fica. E aí, dentro do estudo que o espiritualismo, né, através da teodiceia, eles vão estudar a Deus. Então, dentro desse estudo, se traz os atributos de Deus: justiça, bondade, né? E aí eles colocam Deus como necessário em tudo. E aí surgem outros questionamentos. Por que tem almas mais inteligentes e outras não? Porque tem almas mais desenvolvidas moralmente, né? E outras não. Conseguem ali facilmente, né, trazer a sua virtude e praticar o dever moral, o ato moral, sem esforço ali, né? E outros têm tanta dificuldade ou estão assim tão próximos da animalidade. Eles não tinham essa resposta. Quem traz esse entendimento é o espiritismo, que vai, né, surgir e trazer muitas dessas questões que nós também vamos, né, debater, trazer ao longo, né, dos nossos bate-papos aí. É. Eu acho que vale a pena dizer que isso aqui é a revista de 63, né? Kardec começou em 58. Vale a pena a gente dizer que Kardec estudou, né, a filosofia do espiritualismo racional, que ele era uma filosofia que existiu por um curto período, mas que era vigente na época, né, que Kardec estava lá, e ele conhecia, e ele tomou por base importante, contexto importante, a filosofia do espiritualismo racional. Como você disse, a gente vai ver mais adiante. Mas é um ponto fundamental para que se compreenda, como a gente sabe, a doutrina e
e todo mundo vai ver também, né? É porque a Vamos. gente lembra também daquele outro artigo, né, amigo, que a gente deu uma estudada, quando ele fala, né, do surgimento dos fenômenos, né, da questão da curiosidade dele ter surgido lá na América, mas foi lá na Europa que ele se desenvolveu em termos das questões filosóficas, né, do entendimento do espiritismo Científico-filosóficas. científico-filosófico, nessas suas consequências morais. E aí a gente vê, né, o quanto que já antes de Kardec, né, ter contato ali com os espíritos, iniciar propriamente o seu trabalho, muitos dos que entregaram o caderno para ele, né, ali, ó, Kardec, a gente tem aqui esses cadernos, você pode ajudar a organizar, eram espiritualistas, né? Então, você já via esses questionamentos com os espíritos, né? Se buscando esse entendimento das questões psicológicas, das questões morais. Justamente. Então vamos embora um pouco mais, que se eu der trela para ti, tu vai falar durante 25 horas. E a ideia é só 45 minutos. Continuando, se nenhum desses sistemas chegou à verdade completa, é incontestável que vários se aproximaram ou afloraram, e que a discussão que se seguiu preparou o caminho, predispondo os espíritos para esse gênero de estudo. Ou seja, essa filosofia preparou o caminho, né, para que se pudesse ir adiante, e foi o que o Espiritismo fez, como a gente vai ver mais adiante. Não nesse estudo, num próximo estudo aí em breve. É isso aí, né, Ju? Isso. E aí vem, né, aquela famosa parte, né? Foi nestas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempos mais recuados, teria sido abafado pelo fanatismo cego da igreja, né? Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pode impor uma barreira séria, e em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo. É aquilo que a gente falou. Né? Bom, no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderaram de todos os espíritos, quando se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Esse parágrafo é muito bom, né? Resume basicamente muita coisa que a gente falou aqui, né, Ju? Isso, então quando ele traz, né, todo esse contexto do surgimento do espiritismo, né, em que circunstâncias, porque às vezes a gente tem a ideia, né, quando a gente vai assim numa casa espírita, se traz às vezes a questão do fenômeno físico, né, das mesas, mas não fica só nisso, porque na Europa teve um movimento diferente. O próprio Kardec traz, né, traz essa reflexão na Revista Espírita. A base, né, de uma nova ciência filosófica, trazendo o entendimento dos fenômenos, trazendo a chave, né, da compreensão para que a gente possa entender todo esse processo de desenvolvimento psicológico do ser, que é muito diferente do entendimento que se tinha por sistemas, né? Porque o materialista vai dizer que tudo provém do cérebro, do corpo. A igreja diz o quê? Que Deus criou os seres perfeitos, Não temos o que né? melhorar. E o espiritismo vai trazer esse entendimento diferente, que vai responder aqueles questionamentos, né, que já existiam. O espírito não é criado perfeito, ele é criado simples e ignorante. Esse é um No ponto seu muito processo de crucial. isso, no seu processo de desenvolvimento que você vai adquirindo as suas faculdades, né? Primeiramente instintivas, então ali o instinto domina você. Faz parte do processo de desenvolvimento. Você muito se aproxima de um animalzinho, porque você age conduzido pelo instinto.
E nesse processo você vai se inspirando na natureza, né, para desenvolver a sua inteligência. E aí nesse processo, né, você vai desenvolvendo as faculdades da alma, a razão, a vontade, a imaginação, o livre-arbítrio, o senso moral, mas tudo é um processo, né, de aquisição do espírito. Vai trazer um novo entendimento de Deus, né, das suas leis. E aí ele trazendo todo esse contexto, né, que ele fala do fanatismo, que tudo isso, né, trouxe essa incredulidade, a negação de tudo. Imagine o vazio que isso traz. Porque você vive, né, imagina você viver, né, você tem filhos, eu tenho filho, imagine você viver, né, ali uma vida com seus filhos, construir com os amigos relações de afeto, né, com as pessoas que você ama, os amigos do trabalho, as pessoas, e aí você se aproxima da morte e ao nada, nunca mais eu vou reencontrar essas pessoas que eu amo, que às vezes eu dediquei uma vida a cuidar de um filho ou de uma mãe doente, né? Que sentido traz isso? Por mais, né, que ele fala, não, viva o presente, curta agora. Quanto mais a gente se aproxima, né, da morte, mais vem esses questionamentos. Nunca mais vou ver, nunca mais vai existir esse laço de afeto. Então, pensa nesse vazio que vem. Esse acho que Porque essa aí, né, se fundamenta na alegria momentânea. acho que essa é uma Diga, motivação que meu ainda move amigo. muitos corações hoje em dia, entendeu? E mas naquela época em particular, aonde a gente não tinha tanto conhecimento ainda, não existia ciências como essa, né? Que traziam esse acalento, né, para nossa alma, mostravam que existia um caminho diferente do que esses caminhos, né, que eram impostos a nós coercitivamente, né, ou seja, ou eu acredito que não existe nada, ou eu acredito que eu já sou perfeito e estou pagando um monte de pecado aqui, coisa que eu fiz de errado, e que inclusive só tem essa vida, né? Que eu acho que é mais cruel ainda você pensar dessa maneira. E aí você acha uma filosofia que te aproxima de Deus, que mostra que Deus nos criou absolutamente livres. Nem ele interfere nem ele, né? Apesar da gente querer muito que ele dê uma ajudinha, mas ele também nunca interfere, a não ser colocando as leis que todos temos que seguir. Mas ele não interfere com vontade, ou com desejo, ou com excepcionalidade, privilégio, junto a absolutamente nenhum espírito que ele criou. Então nós somos livres para seguir o nosso caminho, para evoluir, para crescer, para aprender, para errar, acertar, e tudo só depende de nós. Não depende de absolutamente ninguém mais, né? Como eu digo sempre, nem Deus tá julgando a gente ali, tá fazendo nada. A gente só tem que seguir as leis dele, que valem igual para todo mundo, em todo o universo, né? Não só na Terra. Algo mais aqui, E Ju? para a gente, né? Não, acho que acredito que desse slide não. E para a gente poder, né, seguir a lei, a gente precisa compreender a lei, né? Então, é essa compreensão que o Espiritismo traz, no sentido da fé. Eu creio porque eu compreendo a lei. E aí, né, pela minha liberdade, como eu sei, né, que o bem é uma lei e que só existe o bem, eu vou fundamentar as minhas ações no bem, mas é um processo de compreensão que todos nós passamos. Aquele que compreendeu mais ajuda aquele que ainda está na busca. E assim, né? A gente vai se ajudando nesse processo de compreensão, de entendimento que o Espiritismo nos traz. Vamos seguir? Que é a fé raciocinada, né? Que a gente falou antes. É a busca pela fé raciocinada. Tá aí a fé raciocinada para quem quiser seguir, para poder entender o que está acontecendo. Vamos seguir. É, pois, deste momento que ele vem resolver esses problemas, não por hipóteses, mas por provas efetivas, dando ao Espiritismo caráter positivo.
único que convém à nossa época. Aquilo que já comentamos, né? Porque aqui, né, enquanto uma ciência positiva, ele vai buscar entender as leis, as causas dos fenômenos, né? Então, ele vai estudar os fatos. E aí ele vai, né, inclusive lá na Gênesis, ele vai classificar o espiritismo, né? E vai falar que a metafísica se torna experimental com o espiritismo, porque você pode estudar a alma e a sua individualidade que sobrevive, né? Diferente do espiritualismo, porque eles estudavam o ser humano enquanto alma encarnada, né? Eles estudavam os fatos do espírito humano, né? Como que essa alma se manifesta através do corpo. E o espiritismo vai estudar, né? O seu objeto de estudo é estudar os fenômenos relacionados à alma, mas a sua sobrevivência depois da morte, a sua individualidade. Então, nós vemos lá, né, no livro, na revista Espírita, algumas palestras, que é perguntado para o espírito como que você se percebeu, né, depois da morte, como que você se viu, qual é a sua condição, como você estava. Isso que o espiritismo vai buscar estudar, né, através de um método científico. Perfeito. Vamos então para fechamento lindo aqui. Aqui já é na Revista Espírita de janeiro de 58, né? Primeira revista publicada. Né? Estudo psicológico da alma. Tá? Lembra que a gente falou, né, de que o espiritualismo racional introduziu esse conceito do homem estudado com alma, né, próximo a Deus, com Deus em nossa vida, né? E aí, um trecho que a gente tirou. Nós estudaremos o ser humano em seu estado presente e em seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano, uma vez que deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso, acrescentamos ao título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Isso daí é a aproximação definitiva, né, que Kardec demonstrou, aonde a Revista Espírita, né, tinha o subtítulo, como a gente vê numa capa antiga aí, de Jornal de Estudos Psicológicos, né? Ou seja, vamos estudar a psicologia da alma, né? Da nossa alma, né? E inclusive o que não foi feito no espiritualismo racional, né? Com a parte prática, né? Conversando com os espíritos, que antes era só debate filosófico, o que seria, o que não seria, e o espiritismo acrescentou e trouxe todo esse estudo com os espíritos, né, onde a gente pôde compreender realmente o que estava acontecendo através dos nossos irmãos que estavam desencarnados, nos trazendo informes e a gente podendo ver como eles se comportavam, como se sentiam, o que faziam e como faziam as coisas, né? Então, foi uma parte muito importante e que mostra que é assim que se começou a resolver, né? Vamos dizer assim, aqueles dilemas que foram criados pela religião por séculos e que nos últimos tempos o materialismo tentou resolver, mas também não conseguiu resolver, porque pregava o vazio, né? O nada após a morte. E aí agora não, agora a gente tem uma aproximação com Deus que começou a responder a muitas das dúvidas, né? Você que é psicólogo, agora você tem que falar alguma coisa. Assim, a gente, né, na faculdade, a gente não tem muito contato, né, com isso, aliás, nada de contato com toda essa, né, essa reação espiritualista, porque naquela época a psicologia era um braço da filosofia, ela não era uma ciência emancipada, né, como é hoje, à parte. Então,
a gente não tem ideia. E quando eu me deparei, né, com essa questão, eu falei, eu não tinha me atentado ao título da revista, Jornal de Estudos Psicológicos, mas que psicologia é essa? No que ela se fundamenta? O que ela estuda? Né? Qual o objeto de estudo dessa psicologia? E aí eu comecei a ficar curiosa, quis estudar cada vez mais, por isso eu fui, né, buscar o espiritualismo racional para poder compreender em que psicologia o espiritismo se fundamenta. Porque hoje a psicologia não estuda a alma da mesma forma que se estudava na época do Kardec, né, como um ser imaterial, o foco é diferente, né? Então, a gente pensando, né, em todo esse entendimento das circunstâncias que nasceram o espiritismo, a gente, lógico, vai aprofundar num bate-papo mais para frente, né, sobre o espiritualismo racional, sobre o entendimento psicológico, sobre os processos de desenvolvimento, mas, né, para a gente fazer um link, né, ou para a gente poder entender bem este processo, a gente vai começar lá pelo Birhan, né? Porque ele era um ideólogo. E aí ele participa de um concurso. E aí o entendimento do que o Merid Birhan traz, né? E fundamenta, ele separa, né? As questões fisiológicas das questões psicológicas. Então ele vai colocar que dor e prazer são do corpo e as faculdades são da alma. A alma tem percepções. É todo um estudo, né, que a psicologia espiritualista traz, então vem num processo, né, de novo entendimento, começa ali no Meiri de Birhan, através desse concurso que ele participa, e isso vai fundamentar, né, o surgimento do espiritualismo racional. E a gente vai passar, né, pelo Paul Janet, por todos os que contribuíram, né, para esse novo entendimento do ser humano, para essa nova proposta. Por que é tão importante o espiritualismo racional para nós, espíritas? Porque ele vai trazer um novo entendimento da moral. Não mais uma moral que se fundamenta, né, como a questão dogmática de castigos e recompensas. Eu faço porque eu quero uma recompensa, eu não faço por medo do castigo. E nem a moral utilitarista, né? Não faço por medo da punição que a lei vai me dar. E aí eu vou viver o hoje, eu vou em busca do prazer e vou fugir da dor. Tudo isso é externo a mim. Então, essa proposta, né, de moral que eles trazem, onde o homem vai agir por meio da sua liberdade, porque você só é um agente moral quando você sabe escolher, Justamente. né? Quando Né? você faz uso das faculdades da alma para escolher. Deixa eu trazer uma Então, pergunta que essa é, chegou aqui. diga. É do senhor Arthur Arduino, né? Que vai começar a estudar com a gente agora. Olá, boa noite. O Espiritismo traz a ideia de ciência e filosofia. De onde veio o viés religioso? Tinha que vir essa pergunta, né? Mais cedo ou mais tarde. Veio logo cedo, né? Então, como a gente tem falado aqui, resumidamente, senhor Arduino, que a gente tem muita coisa aí para falar pela frente ainda. A gente vai ter, inclusive, provavelmente um bate-papo só em cima de fé cega, né? Da questão dogmática, tanto da ciência quanto da religião, né? Mas basicamente, o Espiritismo, como a gente viu aqui, acho que vamos tentar nos ater ao que a gente viu até agora. A religião já existia há muitos séculos e ela não conseguia responder aos anseios do homem, porque eram muito grandes. Porque como é que eu venho para cá e vou viver uma criança que morre muito cedo ou alguém que sofre um acidente? Qual é a justiça de Deus em dar menos chance para um e para outro e no final só existe uma vida?
e sabe? E aí todo mundo perguntava isso para Juliana, por exemplo, e ela não sabia responder, né? Ninguém sabia responder isso daí. E, ou seja, as respostas que o homem procurava não vieram da religião, né? Existem outros aspectos aonde perpassa pela questão de ser uma moral heterônoma, ou seja, é uma moral que não que a própria igreja dizia que o homem já veio perfeito e que ele está pagando, ele teve uma queda, por isso que ele encarnou. Então ele saiu da perfeição e precisa se recuperar, e aí ele vai sofrer castigo, né? Punição como sendo castigo que ele vai passar, e uma série de outras questões que a gente vai ver mais adiante. Tudo isso não respondeu ao homem. Quando o Espiritismo veio, e até hoje isso permanece, e Kardec não trouxe o Espiritismo como sendo uma religião, muito menos uma religião que somente voltada, ou seja, uma filosofia, uma ciência, mas que só responderia aos anseios, os espíritos, né, que trouxeram, na verdade, já me corrigi, não foi Kardec, que só responderia aos anseios de quem era cristão, por exemplo. Não. Isso aqui responde aos anseios de todos os homens, de todas as religiões existentes. Tá? E responde baseado numa fé raciocinada, em lógica, na busca da razão. Ou seja, você tem que perguntar, você tem que querer entender o que está acontecendo. Né? Isso é uma coisa que todo mundo que conhece um pouco o Espiritismo sabe que está lá escrito. Não acredite no que você está lendo. Questione, compreenda o que você está lendo. Né? Isso é o mais importante. Porque senão você está indo para uma fé cega. Você está seguindo por seguir. Você não tem que seguir ninguém. Você precisa compreender por que você está fazendo o que você está fazendo. Né? Com o tempo, com o estudo, com ciência, com filosofia. A base do Espiritismo é a ciência filosófica. E, obviamente, como toda ciência, tem consequências morais. Mas é mais ou menos por aí. Né? Por enquanto, tem bastante coisa pela frente, senhor Arduino. Colabora aí com o senhor Arduino. Obrigada pela sua pergunta, Arthur. Seja bem-vindo. No meu entendimento, assim, né, eu penso, até pelo estudo que a gente está fazendo pelo Espiritismo para Todos de sábado, fica aí o convite para quem quiser participar. Wilson Garcia, né, no livro dele, Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, ele traz uma questão importante, que é a questão do hibridismo religioso, né? Porque nós viemos de muitos, né, espíritas, vêm de uma religião católica, porque era o que né, o que dominava, a maioria era católico. E acabou-se, né, por ter esse hibridismo religioso. E também, para a gente refletir, para a gente não, né, passar muito do tema do tempo do programa, do estudo de hoje, as questões, né, dos desvios que ocorreram, né, nas obras espíritas, em especial na Gênese, os milagres e as predições, né, segundo o Espiritismo, e no céu e o inferno, a justiça divina. Então, todos esses desvios, né, que ocorreram após a morte de Kardec, e aí é todo um estudo que fundamenta isso, né? O legado de Allan Kardec da Simone Privato, o livro que a gente está estudando, Ponto Final, ele traz documentações sobre isso, uma série, né, de estudos, de pesquisas, de documentos, e a gente vê, né, a gente conversa nos estudos muitas vezes, se traz a proposta moral de Rustang como se fosse espírita, sem saber que isso está fundamentado, né, em Rustang. Então, o que a proposta de Rustang diz o quê? Vamos formar uma religião universal. E o que o Kardec, né, o Espiritismo traz para nós? Vou trazer só um trechinho, tá lá na Gênesis, no último capítulo, no item 20, quem quiser depois pesquisar, né? Longe de substituir o exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência, né? Ele não vem para ser uma religião,
Ele vem para ser uma revolução nas ideias, um novo fundamento da moral, a moral da liberdade. E, né, com tudo isso que o Espiritismo traz, todo esse processo de desenvolvimento, é que a gente vai poder, né, nos desenvolver e compreender. E aí é onde Kardec fala lá no item 20, por esse outro princípio, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da liberdade. Então, a proposta, né, de fé que o Espiritismo traz é uma fé racional, mas não como uma proposta religiosa dogmática, né? E sim uma proposta de liberdade intelectual, moral, mas a gente vai aprofundar, né, mais sobre esse tema. Eu espero que, né, Nos tenha próximos, respondido a sua dúvida. né? É isso aí, pessoal. A gente então encerra com algum pequeno atraso de 2 minutos, né? E fica o convite para que vocês nos acompanhem às segundas-feiras. Os vídeos estão publicados, vão ser todos publicados, assim como os materiais no YouTube e no nosso grupo do Facebook, né? O convite para estudar conosco é permanente. Venham a qualquer hora, em qualquer momento, escolham a obra que vocês quiserem. Nós estamos tentando trazer várias obras de Kardec, né, para a gente poder estudar. E até o próximo encontro, né? Vamos agora ler aqueles livros ali de trás para fazer o próximo. Muito obrigada a Obrigado, todos. Ju. Muito Esperamos obrigado. vocês no nosso próximo bate-papo aí. Isso mesmo. Até mais, pessoal. Até.